Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Musicast. Eu sou a Carla, eu sou aluna do curso de música e sou a apresentadora desse podcast. Hoje estamos aqui com mais uma convidada super especial, que é a professora Simone Souza. Ela também combina muito com essa nossa segunda temporada, porque ela está voltando, né, com tudo para o curso de música, para as aulas, e ela vai se apresentar para vocês. Oi, gente, eu sou Simone Souza, sou professora do curso de licenciatura em música da UFC e como a Carla acabou de dizer, estou voltando depois de 4 anos fora. Eu estava fazendo doutorado em música na Unesp, em São Paulo, e agora, em março, estou de volta. E como vocês já leram na descrição desse episódio, hoje, no nosso quinto episódio do programa Perfil, da segunda temporada, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a nossa convidada, a professora Simone Souza. A gente vai conversar um pouquinho, como você já sabe, a característica desse programa, que é sobre a sua trajetória profissional. Ela vai destacar algumas experiências e aprendizados de vida que trouxeram ela até onde ela está hoje. Então, professora Simone, seja bem-vinda ao Musicast. E eu gostaria que você contasse para a gente, você já deu uma prévia, né? A sua área de atuação dentro do curso de música. Eu sou professora das disciplinas de voz, técnica vocal e canto coral, que são as disciplinas obrigatórias, e as optativas práticas de grupo vocal, tópicos em canto, tudo que se relaciona à voz cantada. E, com relação ao meu concurso, também sou professora de regência dentro da UFC, além de coordenadora dos projetos de extensão relacionados a canto em grupo, né? O Vocal UFC e o Cantarolando. É engraçado até, né? Porque toda vez que alguém fala sobre a Simone, eu sempre relaciono mesmo a alguma coisa relacionada com canto, com voz. É bem interessante a pessoa ter essa característica tão forte. E, Simone, eu gostaria que você contasse para a gente como que foi, né, o seu processo de escolha para seguir nessa profissão, né, na docência, é, mexer com a voz, né, trabalhar com a voz. E também gostaria de que você contasse se você teve alguma formação, né, para docência. Como eu vi, a sua graduação foi no bacharelado, né? Então, eu gostaria que você contasse para a gente esse seu processo de escolha para seguir nessa profissão. Então, Carla, eu vou aproveitar e vou falar do que você acabou de dizer. É muito interessante ouvir isso, porque e logo depois ouvi a pergunta sobre como foi que eu escolhi seguir nessa profissão. Porque, na verdade, eu não queria ser cantora, não queria lidar com nada de voz, não era isso que eu queria fazer da minha vida. O que é muito interessante. Bom, eu sempre fui professora, sempre me vi nessa, mesmo antes de ser profissionalmente uma professora, eu sempre me vi nesse lugar, né, de ensino e aprendizagem. E quando eu fiz o curso de música, e é verdade, a minha primeira graduação é em música e é um bacharelado, na época, na Universidade Estadual do Ceará, só existia licenciatura e existiam alguns bacharelados em instrumento. E justamente no ano que eu entrei, eles mudaram o currículo do curso para que se tornasse um bacharelado por conta da evasão. Tinha algumas coisas bastante específicas da época, inclusive, e por conta disso o curso de licenciatura, as pessoas entravam para fazer licenciatura em música, mas tinha várias disciplinas obrigatórias que não tinham nada a ver com música. Então eles mudaram, fizeram um bacharelado em música, e eu entrei nesse curso querendo reger a orquestra, era isso que eu queria fazer da minha vida. Eu queria reger e tinha que ser orquestra, porque eu nunca tinha visto uma mulher regendo orquestra. E eu tinha certeza que eu não queria fazer nada de voz, porque era o lugar da mulher na música, né? Era sempre a cantora. Acontece que para reger a orquestra me disseram que eu precisava reger coral antes. E para reger coral, eu precisava antes cantar em um coral adulto. Até então eu tinha tido só experiências como cantora de coro infantil e depois o coral do conservatório, que era um coral adulto, mas que na verdade estava mais para um grupo vocal de aprendizes, né? Então eu entrei em 2 corais ao mesmo tempo, em 1995, literalmente no século passado, quando eu comecei meu curso. E pronto, e aí a minha vida mudou mesmo. Muito antes de terminar o curso, eu já sabia que ia fazer alguma coisa relacionada à voz cantada, que eu não sabia ainda o que era. Antes de ser cantora, eu fui professora.
É isso, antes de ser cantora eu fui professora. Na verdade, foi ser professora que me fez encarar a possibilidade de me tornar cantora profissional. Quando eu terminei o curso de música da UES, surgiu uma oportunidade de ser professora desse curso. No ano seguinte, eu me formei em 99 e houve um concurso, não lembro mais se 2000, 2001, para professora substituta das disciplinas de técnica vocal e canto coral. E aí, como eu já cantava em coral fazia bastante tempo nessa época, já regia meus próprios corais, já tinha sido professora de técnica vocal de coral, eu disse, tá certo para mim. E eu fiz o concurso, entrei, fui professora substituta da UES nesse período, durante 2 anos, e comecei a estudar com muito mais afinco técnica vocal de outras formas que eu não tinha estudado até então. E foi dentro do curso, eu gosto muito de dizer isso, embora não diga muito, dentro do curso, com a percepção dos meus alunos, dos alunos que eu tinha no curso de música da UES, foi que eu vi que era possível. Até então, eu não achava que era possível para mim cantar como solista. Então, eu comecei a cantar, eu fiz meu primeiro show solo ainda como professora da UES e também pude ver uma outra possibilidade de trabalho, né, de uma outra possibilidade profissional com a voz cantada. Então é isso, tudo que eu fiz ao longo desse tempo todo gira nesse entorno, né? Eu sempre me movimentei em direção a essas duas coisas, docência e o canto, né? A voz cantada. Não é à toa que é isso que eu faço hoje em dia, sou professora de técnica vocal. Que massa, Simone. E agora eu gostaria que você já tocou no assunto, né? Que você contasse um pouquinho sobre as suas áreas de estudo e graduações, como a sua graduação, como você já falou, pela UES, o seu mestrado pela UFC e o processo, né, que você está tendo agora com o seu doutorado pela Unesp. Como eu falei, Carla, esse caminho todo foi movimentado nessas duas direções, né, como professora e como cantora. E certamente sempre com o canto coral me acompanhando. Então, quando eu concluí o curso de licenciatura, eu comecei a trabalhar como professora e como regente de coral. Então, eu fui professora eu fui professora substituta da UES em 2 ocasiões, nessa que eu acabei de falar, que foi assim que eu terminei a minha graduação. Alguns anos depois, também, assim que eu entrei no mestrado, e depois eu fui professora substituta também do curso de música da UFC em Fortaleza, assim que ele abriu as primeiras turmas, a primeira turma, para ser mais exato, porque eu comecei, quando eu comecei a dar aulas na UFC, ainda não existia, né? Então eu dava aula no curso de extensão, que existia na época. E no curso de licenciatura em teatro. Como eu comecei a cantar em coro, eu sempre tive uma experiência muito, muito boa de coro em cena. E, além disso, eu já tinha alguns questionamentos com relação ao corpo de um cantor e de uma cantora em cena, começando, inclusive, a partir do meu próprio corpo e da disparidade de percepção entre as pessoas que estavam me vendo no palco e a minha própria percepção no palco. Então, essa coisa de corpo em cena, para quem está cantando, sempre foi algo muito presente, né? Por conta disso, em 2004, eu ingressei na minha segunda graduação, que foi o curso de teatro. Quando eu entrei no teatro, no IFCE, não era IFCE ainda era Cefet, e não era licenciatura ainda, era um curso tecnólogo, era um curso superior, mas voltado para a prática, tanto que era um curso mais curto. É bem interessante isso, porque um pouco depois de eu terminar a graduação da UES, o curso voltou a ser licenciatura. E um pouco depois de eu terminar a graduação em curso tecnólogo em teatro no IFCE, o curso passou a ser licenciatura. Então, não sou licenciada em lugar nenhum, mas foi por um triz. E aí, as questões com corpo e com cena que me levaram à minha segunda graduação no IF, foram também as que me conduziram ao mestrado na UFC. Eu sou mestre em Educação Brasileira pela UFC, e a minha pesquisa também é sobre voz cantada e corpo. No caso da pesquisa que eu desenvolvi na UFC, eu escolhi pesquisar um coro cênico, né, mais especificamente o coral da UFC de Fortaleza, e
tudo isso, essa trajetória inteira, né, como professora de canto, como cantora, como regente professora de técnica vocal de corais, como coralista também, que participou e como regente que montou os espetáculos cênicos com coro, como estudante e professora de licenciatura em teatro e como pesquisadora de corpo e voz, isso tudo foi que me levou ao doutorado na Unesp, né? O meu doutorado é em música. Eu pesquiso dentro da educação musical, essa é a especialidade da minha orientadora, a professora Margarete Arroio, e lá eu pesquiso educação somática, que é um campo de conhecimento, ao mesmo tempo que um entendimento do corpo, que lida com o corpo de uma pessoa como o corpo, como uma unidade, como algo na qual nada que não é fragmentado, na qual não existem partes separadas. Foi isso que me levou a pesquisar como essa ideia de corpo poderia me ajudar a trabalhar a preparação vocal de cantores coralistas, visando o meu trabalho como professora de uma licenciatura, ou seja, o meu trabalho como professora de gente que vai ser professor mais pra frente. Acho que é isso, né? Eu até mesmo na pandemia, né? Você estava oferecendo um curso nessa área, né? Que você falou. Eu até me inscrevi, mas no dia eu tive que viajar e aí não deu para me Ai, participar. acontece. Agora vou poder oferecer vários outros. Aí vai dar certo. Ai, que bom. E Simone, eu lendo, né, o seu currículo, eu vi que sua formação complementar é bem vasta, né? Como que você acha, né, conte pra gente, para os nossos ouvintes, que isso ajuda dentro da sua trajetória profissional, né, na sua experiência? Como que isso ajuda? Olha, eu vou falar uma coisa aqui que talvez não seja bem recebida, mas eu preciso. Eu passei a vida ouvindo as pessoas dizerem que eu não podia abraçar o mundo com as pernas. Mas era exatamente o que eu queria fazer, abraçar o mundo com as pernas. Então, tudo o que me interessava, eu estudei, pesquisei e resolvi fazer. Fazer, estudar, praticar, experienciar. E, assim, eu tenho muitos interesses, muitos. Às vezes eu acho que é uma fonte inesgotável. Tudo que passa na minha frente eu me interesso demais e já quero pesquisar e estudar. Então, tem uma hora realmente que você precisa parar. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto, eu percebo nesse momento que todos os trabalhos que eu desenvolvo e que todos os movimentos que eu faço englobam toda essa formação a qual você se referiu. Então, por exemplo, eu entrei no conservatório de música como estudante de piano. Eu estudei muitos anos piano no conservatório e quando eu saí de lá eu parei de tocar piano por muito tempo. Então, depois disso, eu fiz várias vezes, por várias vezes eu fiz algum curso ou alguma aula com algum professor, ou, sabe, eu fiz um workshop de jazz ainda na faculdade, eu fiz muitas coisas relacionadas ao piano. Não sou pianista, não sou instrumentista, mas tocar piano me ajuda sobremaneira em todos esses trabalhos que eu falei para você até agora. Então, já teve espetáculos que eu montei dentro de curso, o espetáculo Suíte Cabaré, quando eu montei com a turma de licenciatura em teatro no IFCE, eu toquei o espetáculo inteiro. Já houve apresentações minhas que eu toquei me acompanhando. Tocar piano também me ajuda a dar aulas de técnica vocal para cantores ou para corais, entende? Na universidade ou fora da universidade. Então, toda essa formação me ajudou de alguma maneira. Então, sim, tem tem né, uma formação, embora bem antiga, em piano. Eu tenho muitas formações em práticas de educação somática, inclusive porque era isso que eu estava pesquisando até um dia desse. Todas essas formações estão na minha pesquisa e a partir de agora estarão no meu trabalho como professora na UFC. Eu tenho não só a graduação, mas muitos cursos de extensão ou de formação mesmo na área de teatro, e todos eles me ajudam com o meu trabalho, não só como cantora, mas também como professora da UFC. Eu monto espetáculos dentro da disciplina de canto coral, com o meu trabalho como regente, como coordenadora dos projetos. Todos os meus projetos de canto em grupo também montam espetáculos. Eu acredito que montar o espetáculo já por si só, produzir
um evento. E colocar isso tudo em cena é uma escola, assim, é uma grande fonte de aprendizado. E para mim foi, em todos esses sentidos. Que mais? Assim, talvez você possa me lembrar de alguma coisa que eu esteja esquecendo porque é muito antiga. E as formações, os cursos e tudo que eu tenho dentro, voltado especificamente para a voz, né? E aí eu preciso pontuar, especialmente os que eu fiz nos últimos anos enquanto estava em São Paulo, que são cursos, assim, a maioria deles eu nunca tinha ouvido falar e que me apresentaram outras perspectivas a respeito de técnica vocal. Bastante interessantes, mesmo que eu estivesse naquele momento já olhando para a técnica vocal de um outro ponto de vista que fosse do corpo por inteiro. Ainda assim, foi mais fácil para mim compreender esses cursos todos, essas formações e essas outras maneiras de ver, o que a gente vai chamar agora de pedagogia da voz cantada, para usar um termo que está muito em voga. O fato é que olhar, pesquisar voz e corpo e, ao mesmo tempo, ter a possibilidade de fazer esses cursos específicos em técnica vocal, né, como o Belting Contemporâneo que eu fiz com a escola do professor Marconi Araújo, o Somatic Voice Work com uma professora chamada Ginny Lovetri. São cursos bem voltados à técnica vocal, mas que, para mim, tiveram uma outra... eu tive uma outra maneira de olhar para esses cursos, já que eu estava pensando em corpo por inteiro. Então, esses eu acho que eu não preciso nem falar a importância deles no trabalho que eu desenvolvo hoje. Eu acho que é isso. Eu acho que você pode apontar para vários lugares, desde que você consiga ver de que maneira toda essa formação, todas essas experiências, tudo que você se interessa, converge para o mesmo ponto, que no meu caso é voz cantada. Sim, com certeza. É bem isso mesmo que eu cheguei a ver sobre o piano que você falou, muitos festivais que você participou como professor e também como ouvinte. É muito importante, assim, a gente como aluno, né, ouvir por tudo que os professores passaram, né, para a gente ir também trilhando um caminho que seja, assim, um pouco parecido e também a gente formando nossa carreira profissional e tudo mais, saber a importância disso, né, da gente participar das coisas que existem no curso, das extensões, do que os professores oferecem. É muito Sim, eu queria até interessante. falar uma coisa com relação a isso que você falou. Eu acho que existe uma faixa etária, embora eu não acho que isso tenha a ver com idade, porque agora, com mais de 40 anos, eu ainda sou a mesma pessoa. Mas sim, eu acredito que existe uma faixa etária que é mais ou menos essa idade com a qual a gente entra na faculdade, né, no curso superior, que tem um motor de curiosidade muito ligado, entende? Eu posso perceber, eu consigo perceber isso nos estudantes e eu consigo me lembrar de como eu era quando eu entrei na faculdade. Então, eu acho de suma importância aproveitar esse movimento de curiosidade, porque sim, você pode agora fazer tudo o que você quiser, mesmo que depois você não vá trabalhar especificamente com isso. Então, foi muito importante para mim estudar piano, mesmo que hoje em dia eu não seja instrumentista, nem pianista, nem trabalhe com nada, não trabalho com piano, mas o piano acrescenta muito na minha trajetória. Então, é isso, assim, esse é um momento maravilhoso. Você não precisa decidir agora, você pode experimentar e depois escolher. Ou não, ou se deixar escolher, porque eu também acredito, eu entrei com uma convicção tão forte que eu não queria nada relacionado à voz cantada quando eu entrei na faculdade, que eu tenho certeza absoluta hoje em dia que eu fui escolhida pelo canto. Eu não o escolhi, eu fui escolhida por esse caminho. E isso é muito interessante olhar as coisas por esse ponto de vista e ver como tudo que eu me interessei acabou me ajudando no caminho, entende? Sim, eu acho que essa coisa de ser escolhida, né, é muito, muito interessante mesmo. É incrível a gente imaginar isso. E com isso a gente já vai para a próxima pergunta, né? Que você já falou bastante sobre a sua experiência com canto, principalmente em cantos corais, coros cênicos, entre outros. O que você poderia destacar para a gente, né, dessa sua experiência, o sentimento, né, que você tem trabalhando com isso? Como eu falei, a primeira experiência que eu tive de cantar em coral foi no coral infantil do Conservatório de Música de Fortaleza, Alberto Nepomuceno. No primeiro ano que eu cantei no coro infantil, houve um espetáculo no final do ano, que era um espetáculo de Natal, e que era, acho que
Era um espetáculo da Elvira Drummond, se eu não me engano, eu posso estar enganada, mas eu acho que era isso. E era assim, ela pegava as canções infantis muito conhecidas, como Carneirinho, Carneirão, Neirão, Neirão, etc. E para cada canção dessa, ela mudou, ou as professoras, não sei, quem quer que seja, eles mudaram a letra das músicas, e as músicas, então, falavam de Natal. E aí, cada música era um bichinho que ia dar um presente para o menino Jesus que tinha nascido. Então, eu me lembro muito bem do carneirinho, porque eu era um carneirinho. As crianças eram os bichinhos. Eu era um carneirinho, e a gente entrava no auditório da UES, na época, porque era lá que a gente fazia. A gente entrava no auditório da UES, vestida de carneirinho, com um presente, tinha um menino Jesus lá no meio do palco, e a gente... Aquilo ali foi uma, assim, sensacional. Era uma participação bem pequenininha. O coral cantava todas as músicas, mas na verdade, as crianças do coral que faziam mesmo era se vestir de bichinho e descer a escada para dar o presente para o menino Jesus. Eu achei sensacional, assim, foi uma das coisas mais legais que eu já tinha feito na minha vida. Eu disse, gente, eu quero fazer isso para sempre. E eu acho que talvez tenha sido muita sorte minha, o primeiro coro adulto que eu entrei, que foi o Coral das Águas, na época o Coral da CAGES de Fortaleza. Minha mãe era funcionária da CAGES e ela cantava nesse coral. E era um coral que montava espetáculo também, então eu disse, esse coral aqui tá ótimo para mim. E aí, de lá para cá, depois eu participei do Zoada, que era um coral independente. De lá para cá só foi aumentando minha vontade de fazer isso, de trabalhar com corais que pudessem também montar espetáculos. Eu só não sabia como fazer isso, para mim era uma das coisas mais difíceis do mundo. E aí, quando eu entrei no curso de teatro, em 2004, eu acho, eu já tinha saído da UES, eu já não era mais professora da UES no primeiro período que eu trabalhei lá. Nesse meio tempo, eu tinha feito eu tinha participado de um festival de formação em Curitiba. Estou tentando me lembrar o nome, é um festival conhecidíssimo do Brasil, eu não lembro mais o nome. E lá eu tinha visto uma montagem de um espetáculo da Chiquinha Gonzaga, na verdade com música da Chiquinha Gonzaga, né, que chamava Forrobodó. E eu fiquei enlouquecida, porque eu não fiz coral, fui lá para fazer canto nesse festival. Mas eu fiquei tão louca que eu arranjei alguém que tinha feito, tirei as xerox de todas as partituras, disse, um dia eu vou fazer isso aqui. Então, a primeira vez que eu montei o Forrobodó na minha vida, eu montei mais de uma vez. Foi com o curso de música, com as disciplinas de canto coral do curso de música da UES, em 2003, eu acho. Eu não sabia o que eu ia fazer, eu não me lembrava mais, mesmo que eu me lembrasse, a montagem que eu tinha visto em Curitiba era uma montagem muito cheia de coisas, assim, eu não ia ter recursos jamais, não tinha nem espaço para fazer aquilo ali. Quanto mais gente com atuação para poder, com estudo de atuação para poder fazer aquilo. Então, eu não fazia a mínima ideia do que eu ia fazer. Eu montei o espetáculo e eu montei sozinha, assim, sozinha nesse sentido de que não havia nenhum outro professor comigo, e nenhum profissional de teatro, nenhum encenador, nenhum diretor para trabalhar comigo nessa minha primeira montagem. À medida que a gente ia ensaiando as músicas, as cenas começaram a se formar na minha cabeça. Então, no final do semestre, foi meu último semestre na UES, meu último dia como professora da UES nesse período, foi justamente a apresentação desse espetáculo. E então, quando eu entrei na licenciatura, eu já achava que eu sabia fazer. Eu já achava que eu conseguia e que era isso que eu queria fazer da minha vida. Eu não gosto muito do termo, né, coro cênico. Eu não sou a única, muita gente não gosta. Eu acredito que ele remete a alguma coisa que não é exatamente o que acontece, mesmo porque cada pessoa que monta um espetáculo, cada regente, cada diretor mesmo que monta um espetáculo com coro tem uma maneira diferente de pensar. E se você pega mesmo os espetáculos que foram montados só com os corais de Fortaleza, você já vai ver uma distância enorme entre um espetáculo e outro. Eu gosto de trabalhar com diretores de teatro, porque eu gosto de pensar como se pensa no teatro. Então, hoje em dia, é assim que eu penso meus espetáculos. E eu acho que tem dois componentes essenciais na montagem de espetáculo, e agora eu estou falando como professora. O primeiro é o envolvimento. A minha pesquisa de especialização, eu fiz especialização em arte e educação pelo IFCE. E a minha pesquisa de especialização era sobre o curso, o coral juvenil do Colégio Farias Brito em Fortaleza. Eu fui regente do coral juvenil do Colégio Farias Brito em Fortaleza, de uma das unidades. E
eu via neles tanto esse motor que eu falei da curiosidade, da vontade de fazer as coisas, que eu acho que a adolescência tem, sim, uma força geradora de movimento impressionante. Mas eu também via neles uma dispersão enorme, uma dispersão absurda. E tinha uma... Qual é a palavra que as pessoas usam quando falam que muda muito, né? Que o grupo muda muito de um período para outro? Tem uma palavra específica que eu não estou lembrando agora. De um semestre para outro, de um ano para outro, tinha uma mudança absurda na quantidade de gente, nas pessoas que vinham, assim, mudava o grupo inteiro de um ano para outro. Então é muito difícil construir alguma coisa quando o grupo muda completamente de um período para outro. Então eu fui para a especialização para investigar qual era o que fazia as pessoas, os adolescentes se interessarem por um coral na escola. No caso, bem especificamente, o coral do Farias Brito, naquela unidade que eu trabalhava. O que fazia com que eles se interessassem, o que fazia com que eles realmente entrassem no coral, o que fazia com que eles permanecessem no grupo. Tudo isso era muito importante para mim, porque eu estava regendo o coral e eu queria saber como fazer melhor. A gente também montava espetáculos lá. E uma das coisas que eu descobri é que cantar era só uma coisa. Cantar era tipo... A primeira coisa que as pessoas viam, assim, cantar, quero cantar, vou entrar. Mas não era isso que movimentava o grupo. O que movimentava o grupo mesmo era o fato das pessoas quererem, dos adolescentes quererem estar juntos, quererem se sentir pertencentes a um grupo, participar de um evento, de toda a movimentação, planejamento, organização, produção de um evento que era um espetáculo, e que às vezes nem era espetáculo, a gente tinha saraus, a gente tinha outros eventos montados pelo coral. Tinha muito mais coisa envolvida do que só o cantar. O cantar era a fachada, aquilo que aparecia para o mundo. A gente está aqui cantando, mas na verdade a gente estava lá conhecendo gente, se sentindo pertencente a uma... construindo a própria identidade, fazendo outras coisas que eram bastante importantes, que para mim são muito importantes na construção de uma pessoa, né? No caminho de desenvolvimento de uma pessoa. Então, essa é uma coisa. A montagem de espetáculo no coral gera esse envolvimento. Se você tem um coral que só ensaia, você certamente está aprendendo alguma coisa lá. Mas você não está gerando movimento suficiente para manter a motivação das pessoas em estarem ali acesa. E isso é muito importante. Não é à toa que eu monto espetáculos, ou montava, não sei como vai ser agora na pandemia, mas até ir para o doutorado eu montava espetáculos dentro da disciplina de canto coral, porque senão ela fica chata. E eu não acredito que um coral precise necessariamente montar espetáculos. A apresentação já gera bastante envolvimento, mas montar um espetáculo gera um movimento inacreditável, é muita coisa. De uma hora para outra tá todo mundo na disciplina de canto coral, tá todo mundo cheio de disciplina para estudar, de coisa para fazer, e me oferecendo, professora, você quer que eu faça... Quero, porque é muito importante se sentir parte daquele movimento. E tem uma outra coisa que eu acho que o espetáculo acrescenta à formação de um professor e de uma professora. É uma escola, como eu já disse aqui. Você aprende muito mais do que só aquilo ali, você aprende muito mais do que só cantar em coral. Você aprende, por exemplo, que se você estiver cantando errado, se você não souber bem a sua linha, você pode confiar no grupo, mas você não pode se escorar no grupo, porque num coro cênico isso não funciona. Num coro que não se movimenta, que está todo mundo parado, que você sempre canta naquele lugar entre fulano e a cicrano, você já consegue se organizar ali. Mas, num coral cênico que se movimenta no palco, isso não é possível. Você nunca sabe quem vai estar cantando do seu lado direito, do seu lado esquerdo, atrás de você, ou talvez na sua frente. Então, pode ser que de todos os lados esteja gente que não cante a sua linha. Então, você precisa saber sua linha. Você também precisa saber que é permitido errar, porque tem um grupo inteiro para te apoiar na hora que você erra. Mas, ao mesmo tempo, qualquer erro vai ter consequências para o grupo inteiro. A gente passou por isso várias vezes, principalmente nas montagens da disciplina de canto coral, mas em todas as montagens que eu já fiz até agora. Você aprende também que você precisa dar tempo para cada coisa que está acontecendo ali. Você não tem um grupo, porque todas as minhas montagens de coro têm um grupo de instrumentistas, mas você não tem um grupo de instrumentistas, um grupo de coral, um grupo que atua. Não, você tem um grupo inteiro que faz tudo junto. Você aprende a lidar com muitas coisas que
que não fazem parte especificamente da disciplina de canto coral. E o que é melhor, que é o que eu sempre digo quando a gente vai entrar em cena, a gente se diverte. A gente se diverte. Não existe, para mim, amparada na minha experiência, não existe melhor forma de aprender alguma coisa do que sendo muito feliz e se divertindo enquanto você aprende. Sim, eu acredito que não especificamente coro cênico, mas montagem de espetáculos, por menores que sejam, são grandes escolas. Com certeza, você falando de forró-bodó, eu lembro do ano que eu entrei, né, no curso de música. Eu não tive nenhuma experiência antes de entrar no curso de música com música, né? Aí eu lembro na Semana de Integração que um dos espetáculos que eles apresentaram pra gente, né, como para receber a gente, né, foi o Forró-Bodó. E eu lembro, né, que quando eu assisti o Forró-Bodó, minha nossa, e como é que eles fazem isso, né? Eu fiquei assim tão maravilhada, porque eu achei uma coisa tão profissional na minha mente, né? Não existe isso aqui dentro de Sobral, não existe essas coisas tão bem feitas, né? Eu vi assim nos teatros mais de fora, mas aí quando eu vi, foi uma das motivações, né, que me fez continuar dentro do curso de música. Também tive a oportunidade de participar do Suíte Cabaré com o Leandro professor, Araújo. esqueci o nome dele agora, professor Léo. Isso, professor Léo. Eu lembro, né, que era muito bom a gente aprender, eu aprendendo tudo, assim, do zero, e essa coisa, né, de que você falou, de união do grupo, um tentando aprender com o outro, não só com o professor, e o professor também aprendendo com a gente, né, essa troca dentro do coral, o Cantarolando também tive a oportunidade de participar, as trocas que existem dentro do coral é muito importante, para a gente pessoalmente, porque a gente quando chega no ambiente de ensaio, né, a gente se sente assim até melhor. É realmente incrível o poder assim que essa união faz, o coral, coro cênico, que eu já tive experiência, né? É muito legal. E agora a gente vai para outra pergunta, que é a sua carreira artística, né? Você é mil e uma coisas e ainda é um artista incrível. Tem vídeos lançados no YouTube, nas plataformas digitais. Já fez shows pelo Instagram, que você até falou uma vez aqui com a gente sobre esses shows que você quer no episódio Gravando em Casa. Aliás, fazendo música na quarentena, em que você, né, estava oferecendo esses shows, essas lives no Instagram. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa parte, né, desse período da sua vida, em que você é uma Gente, eu artista adoro de um artista verdade, de né? verdade, porque eu vou dizer por quê, porque porque a gente não acha que né? Uma vez em uma disciplina X que eu dei em um lugar Y, eu pedi para as pessoas dizerem o que elas faziam da vida. Vou começar assim, não tem nada a ver comigo, mas tem. Eu pedi para cada aluno se apresentar e para cada estudante se apresentar e dizer o que fazia da vida e tal, e qual era a experiência que tinha com canto. E aí uma das alunas virou e falou, eu faço isso, 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 canto assim, assim, assado, no lugar tal, tal, tal. Aí eu virei e falei assim, você é cantora profissional. Aí ela disse, não, eu não disse isso. Eu falei, certo, mas você é cantora. Ela, sou. Você ganha dinheiro com isso? Ela falou, ganho, então você é cantora profissional. É só para ilustrar essa coisa da artista de verdade, porque eu também sou dessas de fazer uma diferença, embora hoje em dia ela esteja mais lá no fundo da minha cabeça. Parece que existe um outro lugar, né, da pessoa que é artista, ou esse lugar da artista profissional. A cantora profissional é alguém que não sou eu, porque profissional é um semideus que pairou na terra, está lá no seu pedestal olhando para os seres normais de cima para baixo. Na verdade, profissional é quem leva aquilo como sua profissão. E boa ou má qualidade vai depender de quem está avaliando, muito mais do que exatamente do trabalho que a pessoa faz. Se uma pessoa tem aquilo como profissão, ela é profissional. É a mesma coisa como artista. Se a gente está fazendo arte, nós somos artistas. Mas a gente tem mesmo, nós todos nós, eu também tenho, essa coisa de colocar o artista em um outro lugar que não é o nosso. E talvez por isso eu ouça muito, hoje em dia menos, mas também porque eu passei 4 anos afastada.
mas é uma coisa bem frequente na minha vida. Eu não sei como você consegue conduzir duas carreiras diferentes. Uma de professora, de acadêmica, né, no caso, e uma outra artística. Eu consigo. Aí, assim, para mim essa pergunta tem duas respostas. Eu não sei como você consegue. A primeira resposta é eu não consigo. Eu realmente não consigo. Parece que eu consigo, mas não é bem assim. Acontece que eu não deixo de fazer nada que eu tenha vontade de fazer. Mesmo que às vezes eu esteja um pouco maluca com a quantidade de coisas que eu quero fazer da vida. A outra coisa é que, como eu estou dizendo desde o começo, todas essas carreiras convergem, então elas acabam sendo exatamente a mesma carreira. Simone Souza, que é docente, Simone Souza, que é cantora, e Simone Souza, que é acadêmica, são a mesma pessoa fazendo exatamente a mesma coisa em todos os lugares. Eu falo de corpo quando eu estou pesquisando, eu falo de corpo quando eu estou dando aula, e eu falo de corpo quando eu estou cantando. E nem sempre na mesma perspectiva, nem sempre no mesmo sentido, mas corpo está presente em tudo isso. Eu continuo sendo uma mulher negra nos 3 lugares, e eu falo disso nos 3 lugares. Às vezes um pouco menor e às vezes um pouco maior. E eu acabei falando um monte de coisa sem entrar direito na pergunta, mas é porque isso é importante, assim. Parece que é uma outra pessoa, mas na verdade eu olho para tudo ao mesmo tempo. A pesquisa que eu fui desenvolver na Unesp, meu objetivo central era o meu trabalho como professora de licenciatura da UFC em Sobral. Eu fiz aquela pesquisa pensando nos meus alunos que vão ser professores. Mas, na verdade, essa pesquisa me ajudou a cantar de uma outra forma. Eu precisei começar assim, mas eu vou responder a pergunta, prometo. Então, assim, aí sim, aí como eu falei, né? Quando eu falo que eu não consigo, o que eu quero dizer é que não é possível dar atenção a todos esses lugares ao mesmo tempo. Então, tem um momento que você dá mais atenção para um, outro momento você dá mais atenção para outro, e outro momento você dá mais atenção para outro. Agora, por exemplo, que eu acabei de retornar à UFC, minha energia está toda voltada para isso, para reaver, retomar os projetos artísticos que eu construí e que por 4 anos eu fiquei distante e que agora ainda estou entendendo como é que eles estão funcionando ou não estão funcionando agora. Para entender como é que eu vou ser professora, que eu fui a minha vida inteira professora de um jeito e agora eu preciso imaginar uma outra forma de fazer, que é no online. Então, eu preciso entender isso, eu preciso entender quem são os alunos que tem agora, porque eu tinha a possibilidade de ir conhecendo os estudantes ao longo do tempo, e agora eu estou conhecendo um monte de gente ao mesmo tempo que já está no curso, ou seja, que sabe mais do curso do que eu, porque está no curso há mais tempo do que eu, considerando que eu estou há 4 anos fora. Como eu estou nesse processo, né, neste momento, com a energia direcionada para esse lugar, então a minha carreira artística ficou um pouco de lado, por enquanto. Vai ter uma hora que ela vai voltar para frente, porque sem ela eu não vivo. Mas sim, ela sempre existiu durante, sei lá, a minha vida inteira, se considerar que quando eu entrei no coral do Conservatório de Música, eu entrei para cantar e a primeira coisa que eu me lembro dele é um espetáculo montado. Então, desse ponto de vista, eu sempre fui artista. Como eu falei também, eu comecei a cantar em coro, e a primeira vez que eu cantei sem ser em um coral também foi um grupo que saiu de um coral, né, o 5 em Ponto, um grupo que se conheceu e que foi construído dentro do Coral Zoada, um grupo vocal independente, 5 cantoras, que existe até hoje, embora esteja completamente parado por motivos de muitas coisas, por motivos de gente morando em cidades diferentes e pandemia. E não existe tecnologia que permita que a gente possa ensaiar à distância. Mas esse grupo ainda existe, lançou um disco chamado Seara, que eu acho que você só consegue ouvir algumas músicas no YouTube e tendo o disco físico, mas o disco existe, né? E também foi o grupo onde pela primeira vez eu vi a importância de estudar corpo, porque foi o lugar onde meu corpo começou a ficar exposto em cena e onde comecei a ver que eu precisava me entender melhor com o meu corpo, porque eu não estava entendendo do mesmo jeito que as pessoas na plateia. Ainda assim, quando eu entrei no 5 em Ponto, eu não queria saber dessa coisa de cantar, de ser cantora. Para mim, eu era coralista, regente de coro, professora de técnica vocal e integrante de um grupo vocal. Era isso que eu era. Eu comecei a pensar seriamente nessa coisa da carreira artística quando
E também tinha eu ouvia muitas pessoas dizendo que aquilo não era para mim, que eu não cantava bem, que eu era muito ruim. Essas coisas, né, que a gente não deve falar para as pessoas. Gente, sejam mais respirem fundo antes de falar as coisas para as pessoas, porque sonhos são coisas boas e a gente precisa sonhar mesmo na vida. Mas, bom, aí eu entrei na UES, comecei a dar aula e os meus alunos, mesmo que eu não me considerasse cantora, voltando para aquela nossa primeira conversa, né, mesmo que eu achasse que não era cantora, meus alunos achavam que eu era. Então, meus alunos falavam comigo como a Simone, que é a cantora. E foi quando eu comecei a considerar mesmo. A primeira vez que eu cantei, que eu fiz um show solo, foi em 2004. Foi uma coragem que eu levei muito tempo para ter de novo. Tinha como era o nome? Tinha um projeto chamado Back 6,5, que depois mudou de nome, mas continuou o mesmo projeto no Teatro José de Alencar. Eu inventei um show na minha cabeça que eu queria muito fazer, uma homenagem a uma compositora chamada Sueli Costa, maravilhosa. Fiz o projeto, entreguei para uma pessoa e a pessoa adorou e o projeto entrou e eu fiz o primeiro show da minha vida lá. E depois a minha carreira artística ficou dispersa entre eu como cantora solista, o grupo vocal 5 em Ponto, os corais que eu regia, dirigia e etc. E os artistas que eu produzia, porque ainda por cima era produtora. Então ficou nesse meio tempo. Como eu falei, né, eu não consigo é isso. Significa que se minha energia está dispersa para muitos lugares, eu simplesmente não tenho como focar nela. Eu considero que um marco na minha carreira foi realmente ir para Sobral. Por quê? Quando eu fui para Sobral, tudo o que eu fazia ficou em Fortaleza. E ainda levei, assim, uns 2 anos, mais ou menos, 2 ou 3 anos, para realmente sair de Fortaleza. Mas quando eu saí de Fortaleza, eu saí mesmo. Então, tudo que eu fazia ficou em Fortaleza e em Sobral, a única coisa que eu tinha era o UFC. Então, era mais fácil para mim direcionar a energia para outros lugares. Então, eu fiz o meu primeiro show em Sobral em 2013, que foi o ano que eu me mudei para Sobral, 2 anos depois de começar na UFC. Era um show com um nome enorme, eu não consigo mais nem lembrar, porque eu só apresentei 2 vezes esse show. E em 2015, eu fiz o Mar do Meu Amar, que foi o show que mudou realmente a minha carreira artística, e a partir daí eu comecei a direcionar muito mais energia para isso. Então, assim, provavelmente tudo que vocês conhecem hoje em dia, embora tenha muita coisa para trás, tudo que você deve ter visto tem, de alguma forma, relação com o Mar do Meu Amar. O Mar do Meu Amar estreou no final de 2015, no 4 Portas, e foi reapresentado 1 milhão de vezes, várias vezes, em vários lugares, eu não sei nem dizer, mudou várias vezes também de repertório, de movimentação, mudou muitas vezes, virou o meu primeiro disco, que foi lançado em 2019, e criou um movimento, e aqui eu estou falando comigo, né, nem criou, gerou um movimento interno que fez com que eu conseguisse realizar muitas coisas. Fez com que eu conseguisse fazer o Banzo, que foi meu show de despedida em 2017, que também virou outra coisa. Fez com que eu começasse a compor de uma outra forma. Eu já tinha algumas composições de minha autoria, mas foi com o Mar do Meu Amar que eu tive coragem mesmo de me apresentar como compositora, de mostrar minhas músicas e de começar a escrever mesmo, pensar em mim mesma como compositora, que me ajudou a pensar cenicamente nos meus shows. Até então, eu nunca tinha feito nada cênico nos meus shows, por incrível que pareça, e que, sei lá, o Mar do Meu Amar me deu tanta coisa que eu não tem como mensurar. Me deu a coragem de lançar um projeto de financiamento colaborativo para poder lançar o disco, e me colocou num movimento que não parou nem na pandemia, né? O que você viu no Musicast era a gente falando sobre as lives que eu estava apresentando das compositoras. Eu passei o ano de 2020, eu e o Márcio Brandão, meu companheiro, a gente passou o ano de 2020 quase todo empenhado nas compositoras que eu amo, que também construíram muitas outras coisas, né? Elas Cantam Sua História, que era um projeto de lives que foi financiado, e no qual a gente entrevistou mulheres artistas representativas de vários lugares do Ceará, compositoras também, criadoras, né, de música,
gente que movimentava a sua própria cena. A gente apresentou vários shows também, eu e o Márcio aqui, o Nascer Negro novamente, um show criado em São Paulo. Acho que é isso. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Eu provavelmente esqueci muita coisa, mas é porque tem muita coisa, gente. Eu gosto de contar a carreira artística em marcos, porque é isso. Ela sempre esteve muito dispersa no meio da minha carreira acadêmica, mas o último grande marco, para mim, ainda é o Mar do Meu Amar, é quando eu recomeço essa história da carreira artística, que provavelmente é a que vocês conhecem, porque a mais recente é a que está mais aí no meio do mundo. Consegui responder a pergunta? Demais. Olha, eu não sei para quem os outros ouvintes que vão ter a oportunidade de ouvir, né, esse podcast, mas para mim está sendo inspiração, né, ouvir você e ouvir sua história e tudo que você já passou para chegar até onde você está hoje. E é aquela coisa, né, que você falou, a gente nunca deve zombar de alguém que está aprendendo, né? Porque é um aprendizado, tudo que a gente está aprendendo vale a pena, né? Mesmo que não chegue no resultado Sim, final que a gente deseja, mas é um eu nem sei aprendizado. se vai entrar no coisa, mas eu preciso contar uma história com relação a isso. Eu ouvi muito isso quando eu estava começando a cantar, que aquilo ali não era para mim, que você é uma ótima regente, diretora musical, arranjadora, mas cantar você não canta, né, Simone? Você não canta. Mas para mim foi bem mais doloroso quando eu comecei a dar aula e comecei a ouvir meus alunos falando isso. Mas eu não canto. Todo mundo diz que eu não canto. Então, eu até preciso contar uma história. Eu realmente acredito que, como você falou, tudo que a gente estuda vai reverberar. Tudo que a gente se dedica, estuda, quer fazer, tudo que a gente sonha também vai reverberar nas nossas ações. Por exemplo, eu nunca sonhei ser pianista, mas eu uso o piano até hoje. É muito importante para mim tocar piano no meu trabalho. Quando eu comecei a reger o coral do SEM, que era o coral do curso de extensão em música da UFC em 2004, eu acho, que foi o grupo com o qual a gente montou o Forrobodó mesmo, assim, com financiamento e tal, com tudo, cenário, figurino. Acho que foi o primeiro coro cênico de verdade que eu trabalhei. Em um determinado momento, eu tinha um grupo, eu sempre gostei de trabalhar com grupos pequenos, então meu grupo tinha menos de 20 pessoas. E aí, um dia, eu tinha 7 sopranos, e das 7 sopranos vieram 2 para o ensaio. O coral inteiro estava lá, mas só 2 sopranos, ou era uma soprano. E tinha uma menina que vinha todo ensaio e sentava, ela era namorada de um dos meninos, ela todo ensaio vinha, sentava lá para esperar o ensaio terminar, e ficava cantando todas as músicas, ela prestava mais atenção no ensaio do que a galera que fazia parte do grupo. E aí, um dia, eu virei para ela e disse assim... Eu acho que nesse dia que veio uma ou foi 2 sopranos, eu tava com ódio das sopranos. Eu dei um carão no coral, sabendo que eu tinha que dar um carão no sopranos. E aí eu virei para ela e falei assim: Você quer entrar no coral? Aí ela disse: Quero. Aí eu falei: Então entra agora, aproveita. E aí ela entrou no coral desse jeito. E aí, cara, a menina cantava tão bem. Eu nunca tinha visto ninguém cantar até então, cantar bem daquele jeito, assim, do nada, sabe? Ela cantava tão bem que depois de um mês que ela cantando no coral, eu dei o personagem principal para ela, porque ela era boa demais. Eu falei: amiga, você vai fazer esse personagem porque você se garante muito. E aí um dia, ela virou para mim e falou assim: olha, foi tão importante para mim você me deixar entrar no coral e com tão pouco tempo me dar um personagem, porque eu sempre quis ser cantora. E eu sempre ouvi as pessoas dizendo que eu não cantava bem. Agora tu imagina isso que eu tô falando pra você. Ela cantava muito bem mesmo, absurdamente bem. Esta é a pessoa que ouviu a vida inteira que não cantava bem. Então a gente tem mesmo que tomar cuidado com o que a gente fala, entende? Não é a gente que decide isso, não é a gente. É a própria pessoa e o caminho dela que decidem. A gente não nos cabe. Compreende? Sim, com certeza. Parece uma história de Da High vida School real. Musical, né? Parece um pouco. A menina foi descoberta. Simone, eu sempre faço, eu costumo fazer essa pergunta, né, para o convidado, e eu sempre me surpreendo com os locais que nossos professores, né,
trabalharam. Eu fico tão admirado com os locais que eles trabalharam, por isso que eu sempre gosto de fazer essa pergunta. Então, eu gostaria de que você contasse para a gente, né? Quais locais você já trabalhou como Olha, como musicista e como musicista, eu professora de não tenho música? como te dizer, porque é muita coisa. O que você imaginar, eu já fiz. Eu já fui instrumentista, já acompanhei gente em coral, eu já fui backing, eu já fui back mesmo, assim, tava sempre com a banda para ser backing, eu já fui contratada para gravar em estúdio, eu já fui arranjadora, assim, imagine aí, eu já fiz. Mesmo pequenininho, sabe, cantar na noite, já cantei, mesmo um pouquinho. Tudo que você imaginar aí já fez na minha vida. Como professora é mais fácil, porque aí são lugares mais formalizados, né? Aí é mais fácil da gente dizer. Como professora, o meu primeiro trabalho nem foi como professora, foi como regente. Foi assim que eu entrei na faculdade, e aí um amigo me indicou, eles estavam criando um coral em um colégio grande em Fortaleza. Então, eu comecei assim. Eu fui regente desse coral por um ano, em um colégio em Fortaleza. Depois, deixa eu ver se eu me lembro. Fui professora em algumas escolas, né? Escolas de ensino fundamental e médio. Fui regente de coro e fui professora. Em algumas escolas regente, em algumas escolas professora. E fui também professora em algumas escolas de música, por muito tempo. E aí, quando eu terminei o curso, eu estava desempregadíssima. E rolou um concurso para ser professora. A UES, na época, tinha um negócio que eu não sei se ainda existe, que era um curso de extensão, que era ministrado pelos estudantes, mas que era pago. Né? Assim, era um valor bem baixo que as pessoas pagavam, mas as pessoas pagavam. Quem tinha aula no curso pagava. E aí eles fizeram um concurso assim que eu terminei a minha graduação, e aí eu entrei. Comecei a trabalhar nesse curso de extensão da UES. Depois teve concurso para professor substituto, e aí eu fui professora substituta na UES também. E aí, quando eu fui professora substituta na UES, eu já tinha feito isso tudo. Já tinha sido regente de coro em colégio, já tinha sido regente de coro em empresa, já tinha sido professora de música em colégio, já tinha sido professora de música em escola de música, já tinha trabalhado com música em tudo quanto era canto, e aí eu fui ser professora das disciplinas de técnica vocal e canto coral no curso da UES, e aí eu disse, é isso aqui que eu quero fazer o resto da minha vida, não quero fazer outra coisa, só quero fazer isso. Só que isso foi em 2000 e pouco. 2000, 2002, bem no comecinho do século. Há 20 anos, né? E na época não tinha um monte de concurso que passou até alguns anos depois. E que agora também está longe, distante no tempo, quando é que vai começar a ter de novo. Então eu tinha alguns concursos como professora substituta. Eu fui professora substituta da UES, depois eu fui professora substituta da UFC, primeiro no curso de extensão e depois na licenciatura, nos primeiros semestres, no primeiro ano da licenciatura. Depois eu fui professora do curso de licenciatura em música da UERN, em Mossoró, sempre as mesmas disciplinas. E depois eu fiz o concurso para o IF e passei a ser professora das disciplinas de voz cantada e música do curso de licenciatura em teatro. E, por último, aliás, antes ainda desse, eu voltei para a UES, também fui professora substituta lá. E aí, assim, do teatro eu saí para entrar na UFC. Meu contrato lá não chegou a acabar. No meio disso tudo, o contrato para substituto é assim, né? Você faz... Quem já foi substituto sabe como é que é. Você faz, e aí, quando termina o primeiro ano, você fica torcendo para renovarem por mais um ano. Quando termina o segundo ano, você fica enlouquecido atrás do próximo concurso. Eu passei 10 anos da minha vida nesse esquema. Acho que mais até. Não, 10 anos, 10 anos. Me formei em 99 e entrei na UFC em 2011, foi mais ou menos 10 anos. Entre um concurso e outro, você faz o que aparece. Em determinado momento, eu lembro que em um momento da minha vida, teve um ano que... E isso também acontece, gente, é isso. Faz parte da vida. E teve um ano que eu perdi 3 empregos em um mês só. Aliás, em um ano só. Eu era regente de coro em um colégio, e aí eles acabaram com o coral.
E aí eu era professora substituta, acabou meu contrato, e um mês depois, 2 meses depois, eu também era, ao mesmo tempo, professora de uma ONG, são outros lugares que eu adoro dar aula em projetos, por causa das pessoas, são pessoas em geral que estão muito, muito, muito a fim de fazer aquilo que você tá trazendo. Eu era professora de uma ONG em Caucaia, não era nem uma ONG, acho que era um projeto da prefeitura, era um projeto. E aí lá eu dava aula de coral, a mesma coisa, né, técnica vocal e tudo. E um mês depois de acabar o meu contrato, eles encerraram também o projeto. Então, em alguns meses eu me vi sem trabalho nenhum. Aí eu fiquei olhando para minha vida e disse, agora sim, tô lascada. E aí foi nessa época que me deu vontade de começar a trabalhar por mim mesma. E então, em 2008, eu e meu companheiro na época, a gente abriu uma escola de música em Fortaleza. Foi um aprendizado, sabe, assim, em vários sentidos diferentes. A gente geria a escola e dava aula, né? Eu dava muitas aulas na escola. E a gente aprendeu também a fazer um monte de coisa nessa época por motivos de... Essa é uma possibilidade que a gente realmente não pensa, mas foi de muito aprendizado. Agora também foi muito trabalho. Então, tem uma hora que você precisa pensar se é isso mesmo que você quer, porque dar aula ao mesmo tempo que administra um lugar é muito barra pesada. E aí, eu acho que a gente ainda tinha a escola quando eu entrei na UFC. Mas aí, quando eu entrei na UFC, pronto, né, em alguns meses, eu encerrei todas as outras coisas que eu fazia, e a UFC me proporcionou isso, né, poder olhar para frente e construir um trabalho ao longo do tempo, que é uma coisa que você não consegue fazer enquanto é professor substituto. Você sabe que seu contrato vai acabar em 1 ano ou no máximo 2. E aí você sabe que o que você construir vai durar aquele tempo ali. A UFC me proporcionou olhar para frente e conseguir pensar em um trabalho a longuíssimo prazo. Foi assim que nasceram os projetos de extensão todos que eu criei na UFC, pensando que aquilo poderia crescer e se tornar algo muito mais importante mais para frente. Entende? Entendo. E já é a pauta para nossa próxima pergunta. Bora Os lá. projetos que você integra no UFC. Tem vários projetos já que eu construí na UFC, mas os projetos mais importantes mesmo são o Vocal UFC e o Cantarolando. O Cantarolando nasceu como oficina de canto em grupo. Foi a minha primeira ideia quando eu entrei na UFC. Eu acho que eu entrei em março e o Cantarolando nasceu em abril. É uma coisa assim, no mês seguinte o Cantarolando já existia, mas existia com esse nome, Oficina de Canto em Grupo. Eu lembro que não existia o auditório ainda, e tanta gente se inscreveu nesse negócio. Eu fiz um panfletinho bem mais ou menos no Word para fazer a divulgação, e o negócio correu a cidade de um jeito que tinha tipo 60 pessoas, 70 pessoas. Era muita gente, era tanta gente que eu só podia dar aula, eu só conseguia dar aula naquelas salas 9 e 10 que a porta abre no meio e você transforma numa sala enorme. Aí eu tinha que dar aula naquela sala, porque não existia o auditório, não tinha condições de nenhuma outra sala comportar a quantidade de gente. Eu não sei como foi que deu certo. Mas deu certo, no final do semestre a gente apresentou um mini espetáculo, porque a minha vida é espetáculo, então, bem mini espetáculozinho de Natal. E no ano seguinte eu abri o Vocal UFC. O Vocal UFC é tudo que eu sempre quis para minha vida. Um grupo que se propusesse não só a montar espetáculos e a aprender dentro do grupo, mas a criar outros projetos. Então, o Vocal nasceu em 2012. Na época, tinha a oficina de canto em grupo acontecia na terça, e aí o Vocal era obrigado sim, era necessário para cantar, para fazer parte do Vocal, participar da oficina de canto em grupo na terça, e na quinta-feira era o ensaio só do Vocal, ou das pessoas que estavam no Vocal. E esse grupo eu fiz seleção, eu nunca gostei de fazer seleção na vida, na verdade já fiz seleção uma vez para um coral e deixei todo mundo entrar, porque não tive coragem de proibir ninguém de entrar. E aí, o Vocal me permitiu, inclusive, o Cantarolando, aliás, a oficina de canto em grupo me permitiu, inclusive, criar o Vocal como uma seleção, porque aí eu podia oferecer uma possibilidade para todo mundo que quisesse e uma outra possibilidade para aquelas pessoas que aprendiam mais rápido e que pudessem montar com mais velocidade um trabalho, um espetáculo.
A oficina de canto em grupo se separou do Vocal UFC em 2013, eu criei um outro dia para a oficina para que o vocal pudesse, né, ter os 2 dias de ensaio só para ele, e que as pessoas não precisassem mais fazer parte dos 2 grupos, e a oficina virou Cantarolando, não me lembro mais se no final de 2013 ou se no começo de 2014, quando a gente resolveu montar realmente um espetáculo, e aí nessa época já não era mais eu que dirigia, eram os estudantes bolsistas, acho que na época era a Tátila Costa e o Leandro Araújo, que eram os estudantes que, na época, né, eram os estudantes que dirigiam Cantarolando. Então, e com esses 2 grupos, especialmente com o Vocal UFC, a gente montou o terceiro sonho da minha vida, que era o Corporal Festival de Cor em Cena, que teve a sua estreia em 2014. Deixa eu ver se eu não estou ficando doida, esse mesmo, 2014, exatamente. Em 2014 a gente teve o primeiro Corporal. Em 2013 a gente teve uma versão mini do Corporal, mas em 2014 a gente fez do jeito que queria, com espetáculos de coro cênico, com palestras, com oficinas e com tudo que tinha direito nessa vida. Em 2016 a gente teve a segunda edição do Corporal, e aí em 2017 eu fui para São Paulo, né? Então a gente teve uma versão mini no Ciência, e depois ele não teve mais, porque realmente é uma coisa muito difícil de ser construída. Então eu compreendo que os professores que estiveram com o vocal depois disso não tivessem ou se interessado ou tido realmente tempo para pensar. O corporal é algo que demanda muita energia, mas é algo que certamente voltará em 2022, que é um festival dedicado à voz cantada e corpo em cena. Acho que são esses os projetos que mais são a minha cara na UFC. Ai, tudo para mim, já estou ansiosa para ver. E, Simone, agora, né, estamos na pandemia e você teve a infelicidade, né, de voltar para a UFC logo nesse momento. Eu gostaria de saber como é que está sendo esse período para você e como foi, né, quando você chegou na UFC, começou a dar aula. Muita coisa mudou para você. Como é que é para você praticar Eu vou te docente no dizer que eu UFC? ainda não Conta um sei. Eu pouquinho pra ainda gente. estou aprendendo e eu ainda estou descobrindo. Primeiro, eu tenho a sorte de ter uma pessoa maravilhosa me apoiando nisso tudo, que é o professor Anderson, que é o professor que estava, né, na substituição das minhas disciplinas até agora. E aí, por conta de uma série de coisas, o contrato dele acabou terminando um pouco antes do meu voltar. Eu voltei agora em março, e realmente só voltei em março. Então, a primeira semana, eu basicamente acompanhei o Anderson nas disciplinas, mais do que realmente dar aula. E nessa segunda semana foi a primeira vez que eu realmente dei uma aula. Eu estava um pouco apavorada, sendo bem sincera. Não exatamente pelo fato de ter que dar as aulas nesse ambiente virtual. Porque, na verdade, desde que eu cheguei em São Paulo, eu sempre me interessei muito por ambientes virtuais de aula, sempre. Só nunca realmente fui atrás disso. E aí, assim que eu cheguei em São Paulo, eu já me envolvi com coisas do gênero. Então, tipo, as plataformas, as coisas todas eu já conhecia há muito tempo. O que, para mim, é muito complicado de pensar é pensar em algo que eu sempre fiz, que eu faço há muitos anos. A primeira vez que eu entrei em uma sala de aula de curso superior para dar aula foi no 2001, ou seja, faz 20 anos que eu dou aula em universidade de canto coral e de técnica vocal. E nunca fiz isso em ambiente virtual. Essa é a minha maior angústia agora. Esse semestre, né, esse finalzinho de semestre, é o Anderson que está realmente me dando uma força nisso, que vai conduzir todas as disciplinas que já eram dele. E a única disciplina que eu vou conduzir sozinha, que eu estou conduzindo sozinha, é a prática de grupo vocal. E eu acho que a gente conseguiu achar uma maneira de, porque também são poucos alunos, a gente conseguiu achar uma maneira de fazer a disciplina fazer algum sentido. E aí, então, assim, o que mudou é isso, eu preciso reaprender a fazer as coisas. E ainda acho que eu tive bastante sorte com relação a já saber o que me aguardava. Eu ainda não sei exatamente o que eu vou fazer, mas eu já sabia o que me aguardava, porque essa situação já faz um ano que tá aí, né? Já está quase fazendo um ano da primeira quarentena. Agora tem uma coisa bem interessante que acontece.
Quando eu olho assim e vejo que hoje ainda é dia 11, eu levo um susto mesmo, porque no dia 28 de fevereiro eu ainda não tinha voltado de verdade. E eu não sabia o que eu ia fazer, eu não sabia como ia ser, eu não sabia como é que ia ficar a minha rotina, a minha organização, e estavam totalmente circulando ao redor da tese. Eu entreguei a tese no dia 26 de fevereiro, e aí teve final de semana, e dia 1º de março já estava aqui eu de novo, inclusive assistindo uma aula com o Anderson. E eu realmente não sabia o que eu ia fazer, assisti as primeiras aulas com o Anderson e fiquei, gente, o que eu faço agora? Eu não sei. Eu não sei como vai ser, porque eu não sei como vai ser. E aí bateu um pequeno pânico, desses que acontece quando a gente não sabe o que vai acontecer. Por exemplo, no começo da pandemia, no começo do ano passado, eu entrei em pânico total. Então foi um pânico meio que assim, meio que eu não sei como é que vai ser nada. Isso foi dia 1º de março. A gente agora, 10 dias depois, eu me sinto, nesse momento, como se já tivesse retornado completamente ao UFC. Eu já assisti uma reunião de colegiado, já estive presente em uma reunião de colegiado, já organizei com o Marcelo os horários do próximo semestre, já decidi que disciplinas vão acontecer, já marquei uma primeira reunião com o Vocal UFC, que vai ser hoje, já marquei uma primeira reunião com o Cantarolando, que eu não sabia nem onde é que estava na face da terra, porque todas as pessoas que estavam comigo até eu sair não tinham mais contato nenhum com o Cantarolando, mas consegui marcar uma reunião com eles para a próxima semana, já decidi, já fiz o planejamento para o ano inteiro dos grupos, já entendi como vão funcionar algumas das disciplinas, já fiz... Então, a impressão que eu tenho é que, do nada, embora do nada não exista, do nada, veio uma corrente de energia e me botou de volta nesse lugar de professora, que é o que eu sou mesmo da minha vida. Isso não mudou. Isso realmente não mudou. E apesar de amar estar no palco, amar mesmo, com todas as minhas forças, estar no palco, ser enlouquecida por estudar, pesquisar e produzir, fazer produção artística, o que eu faço mesmo da minha vida da aula. É isso que eu se você pedir para eu me definir em uma profissão, vai ser professora, certamente. Eu sou professora. E isso voltou com força total nessa uma semana e meia, quase 2 semanas que eu tenho de UFC de volta. Eu já me sinto inteiramente na UFC novamente, na verdade. Já conduzindo o processo com uma naturalidade que eu achava que não tinha mais, porque 4 anos fora, a gente realmente acha que não existe mais. Mas existe, tá aqui, tô de volta de verdade. Não sei ainda direito como é que vai ser, não sei exatamente o que mudou, que era a sua pergunta, com relação à própria UFC. Não conheço ainda as pessoas, né? Eu tinha um orgulho danado de conhecer absolutamente todos os estudantes, sem nenhuma única exceção dentro da universidade, e agora eu não conheço praticamente ninguém, porque em 4 anos dá para uma turma inteira entrar e sair da universidade. Mas eu me sinto como só reconhecendo e não conhecendo. Eu só fui dar uma volta bem ali, faz uns 2 dias, e agora já estou completamente de volta. É assim que eu me sinto nesse momento. Essa energia de voltar para a sala de aula não mudou nem um pouquinho. Que bom, né? Eu acredito que você está sendo muito bem-vinda. E durante todo esse período que você estava fora, eu só vi coisas boas de você, né? Dos professores. A Simone, você tem que conhecer a Simone. A Simone é isso, é isso, é isso. E hoje eu pude linda. conhecer, né? Você realmente é uma Obrigada. pessoa maravilhosa. E, Simone, a gente já está se encaminhando, né? Para a nossa entrevista. E eu gostaria de perguntar se você tem alguma dica, algum conselho, sei lá, algum comentário que você O que é gostaria de que eu deixar para os nossos falaria ouvintes. nesse momento para vocês? A primeira coisa, é porque eu acho que a gente disse tantas coisas nessa 1 hora e alguns minutos, sabe, eu vou fazer assim, eu vou começar agradecendo, porque rever a minha trajetória foi bem importante nesse momento de retorno para algo que ao mesmo tempo que é conhecido é completamente novo, e eu acho que eu posso tirar vários aprendizados da minha própria trajetória. O primeiro deles é esse: você quer fazer alguma coisa, faz, amigo. Vai lá, aprende e faz, mesmo parecendo que você está querendo abraçar o mundo com as pernas. Porque se for para você descobrir que não é por aí, você descobre logo e já parte para a próxima coisa. É permitido. A outra coisa é que é permitido também errar bem muito, sabe?
tem uma coisa que, principalmente considerando que eu monto espetáculos, né, tem uma coisa que eu sempre ouvi muito. Que as pessoas dizem muito que não querem fazer uma coisa mais ou menos, né? Não, se for para fazer meia boca, eu nem faço. Aí eu vou dizer para você, eu acho que a gente realmente tem que dar toda a nossa energia possível para construir algo que seja muito bom. Mas o muito bom é relativo. Então, se for de fazer meia boca, faz logo, porque você só vai aprender depois que fizer. Tem várias coisas que eu fiz que... Sabe quando você disse agora que viu o Forró Bodó e achou a coisa mais sensacional do mundo? Tem muitas coisas que eu fiz, que eu vi, que eu me senti do mesmo jeito. Meu Deus, isso é a coisa mais sensacional do mundo. Mas que hoje em dia, quando eu lembro, eu fico, puxa, mas aquilo era tão bobo. Mas foi importante para mim ver aquilo que hoje em dia me parece tão bobo e naquela época me parecia enorme. E tem muitas coisas também que eu produzi espetáculos bem pequenininhos, bem simplesinhos, ou só com o que a gente podia fazer na época, que eu olhava para o espetáculo e dizia, meu Deus, que bobagem, Simone, isso não ficou bem, isso não ficou bom, você precisa trabalhar melhor no próximo. E no final do espetáculo sempre vinha alguém dizer assim, puxa, eu me emocionei, foi lindo, foi muito importante para mim ver esse espetáculo agora. Então é isso, assim, considerando, imaginando que eu estou falando com estudantes, a outra coisa que eu queria dizer rapaz, faz as coisas, porque faz sem se preocupar se vai ser a coisa mais legal do mundo, porque não vai ser. A coisa mais legal do mundo vai ser sempre a próxima que você vai fazer. Então você faz, seja muito feliz fazendo. Aprenda bem muito no processo, que é o que importa, aprender muito e se divertir bastante. E pensa que tudo vai um caminho para que o próximo seja muito melhor. Nem sei se foi isso que você me perguntou, mas considerando que é isso, né? Considerando que eu sou professora e imaginando que estou falando com estudantes, eu acho que o caminho é esse. É esse, entender que você é para sempre aprendiz. A olhar para o mundo como aprendiz é sempre muito mais divertido. É isso aí, pessoal. Vamos fazer. Eu também estou dentro dessa leva. E, Simone, eu, em nome de toda a equipe do Musicast, né, gostaria de agradecer novamente por você ter aceitado participar e por ter contribuído tanto por mais um episódio. Eu que agradeço, Carla. Obrigada demais por essa oportunidade de rever esses momentos de vida que foram tão importantes. E você, ouvinte, pode entrar em contato com a gente, mandando dúvidas, sugestões e comentários para os nossos canais de comunicação. O Instagram é @musicastufc e o e-mail é podcastmusica@sobral.ufc.br, que vão estar na descrição desse episódio. Agradecemos à Coordenadoria de Assuntos Estudantis de Sobral pelo apoio com a Bolsa para o Projeto. Esse podcast é a realização do curso de Música da Universidade Federal do Ceará, campus de Sobral. Participaram e contribuíram com este episódio como convidada Simone Souza, roteiro e apresentação Carla Viana, edição Matheus Elildo e Douglas Lopes, trilha sonora Caio Viana e Rodrigo Gadelha, social media Fran Nascimento e coordenação geral Marcelo Matheus. Música